Bem-vindos ao The Agents Cast. Hoje temos a doutora Vera Undina Souto conosco. Doutora Vera, começamos direto. O que significa para você que luz, rádio e TV estejam todas no mesmo espectro eletromagnético? Olha, significa que a natureza é muito mais econômica do que a gente imagina. Sabe o que une um sinal de FM, a luz que você vê agora, um raio-x e a radiação que cozinha seu alimento no micro-ondas? A mesma equação, o mesmo campo eletromagnético que Maxwell descreveu ainda no século XIX. O que muda, o único parâmetro que muda, é o comprimento de onda, a distância entre uma crista e outra da oscilação. É como, imagina uma régua. De um extremo ao outro, você tem o espectro inteiro. Ondas de rádio ficam lá no começo, comprimentos de onda enormes, da ordem de metros. A luz visível, toda a cor que você consegue enxergar, ocupa uma fatia ridiculamente pequena no meio. E no outro extremo, raios gama, com comprimentos de onda menores que um átomo. A mesma onda, mesma família, mesma física. O que varia é a energia de cada fóton. E aí, dependendo de onde você está nessa régua, a interação com a matéria muda completamente. Um fóton de rádio passa por você agora, sem você perceber. Um fóton de raio-x atravessa seu tecido mole e para no osso. Um fóton de radiação gama pode partir uma molécula de DNA ao meio. Mesma onda, consequências completamente diferentes. Você consegue visualizar isso? A ideia de que a natureza é econômica, isso me faz pensar. É como se houvesse um código subjacente, uma linguagem que, se decifrássemos, nos permitiria entender tudo com base em poucas regras fundamentais. Doutora Vera, ao descrever o espectro eletromagnético como uma régua, com diferentes regiões correspondendo a diferentes tipos de radiação, você destacou a importância do comprimento de onda. No entanto, a percepção humana também desempenha um papel aqui. Como você vê a relação entre a forma como percebemos essas diferentes frequências e a realidade física subjacente? É apenas uma questão de como o nosso cérebro processa a informação ou há algo mais profundo nessa conexão? Escuta, deixa eu te explicar uma coisa, porque essa pergunta tem uma armadilha sutil e eu preciso desmontar antes de responder. A percepção humana não entra na equação da física. O espectro existe independente de qualquer observador. Um rádio pulsar a bilhões de anos-luz emite ondas de rádio sem que haja um único ser humano para perceber isso. A radiação cósmica de fundo, o eco do Big Bang, tem uma temperatura de 2,7 Kelvin. É micro-ondas em todo lugar, o tempo todo. Isso não é construção cognitiva. É mensurável, previsível, verificável. Agora, o que é percepção? Percepção é o nosso hardware biológico. Nossos fotorreceptores respondem a uma faixa específica do espectro porque é a faixa que o Sol emite com mais intensidade. Evolutivamente, faz sentido. Mas isso não significa que o restante do espectro é menos real. Significa que nossa janela de observação é muito pequena. Isso é a distinção importante. A realidade física não depende de nós para existir. O que depende de nós é um nome que damos, o instrumento que construímos para medir, o modelo que criamos para descrever. Quando alguém confunde isso, quando diz, mas é só percepção, está misturando epistemologia com ontologia. São perguntas diferentes. Como sabemos é uma pergunta. O que existe é outra. O campo eletromagnético não pergunta se você consegue vê-lo. A distinção entre epistemologia e ontologia que você destacou é crucial. A ideia de que a realidade física existe independentemente de nossa percepção, mas nosso entendimento dela é filtrado por nossas limitações biológicas e instrumentais, abre uma porta interessante para a reflexão. Doutora Vera, considerando que o espectro eletromagnético é uma entidade física que existe além de nossa percepção, como você acredita que a ciência pode continuar avançando em sua compreensão do espectro, especialmente em regiões que estão além de nossa capacidade de observação direta? Olha,
É exatamente aí que a física fica mais bonita. A gente nunca observou diretamente um elétron. Nunca vai observar. Mas medimos sua massa, sua carga, seu spin com uma precisão absurda. Como? Construindo instrumentos que traduzem o invisível em algo que os nossos sentidos ou os nossos computadores conseguem processar. Com o espectro é a mesma coisa. O radiotelescópio não vê ondas de rádio. Ele as converte em sinal elétrico, que vira dado, que vira imagem. O detetor de raios-x num hospital não enxerga raios-x. Ele registra a ionização que eles causam num material sensível. A física do detetor é diferente da física da onda, mas os dois falam a mesma língua matemática. E olha o que aconteceu quando a gente aprendeu a escutar outras faixas do espectro. A astronomia de rádio nos deu um mapa da galáxia em regiões que a poeira interestelar bloqueia completamente para a luz visível. Os raios-x nos revelaram buracos negros ativos, jatos relativísticos, estrelas de nêutrons. A infravermelha nos deixou ver estrelas nascendo dentro de nebulosas opacas. Cada vez que construímos um instrumento novo para uma faixa diferente do espectro, o universo nos mostrou coisas que simplesmente não existiam na nossa visão anterior. Não é metáfora, é literalmente um universo diferente aparecendo na tela. Então a resposta à sua pergunta é: a ciência avança expandindo os instrumentos. A física do espectro já está escrita. Maxwell, Planck, Einstein. O que ainda está em aberto é o que existe lá fora, esperando ser detectado. A ideia de que a ciência avança expandindo os instrumentos e, consequentemente, nossa capacidade de observar e entender o universo é fascinante. É como se cada nova janela tecnológica nos permitisse olhar para o mesmo mundo, mas sob uma perspectiva radicalmente diferente. Doutora Vera, considere que muitas dessas descobertas não apenas expandiram nossa compreensão do universo, mas também trouxeram aplicações práticas que impactam diretamente a vida cotidiana. De sensores de movimento a tecnologias de imagem médica, o espectro eletromagnético está presente em quase todos os aspectos da sociedade moderna. Como você vê o papel do conhecimento básico em física, especialmente sobre o espectro eletromagnético, influenciando inovações que ainda estão por vir? Escuta, deixa eu te contar uma coisa que eu gosto muito de usar como exemplo. O forno de micro-ondas. Percy Spencer, engenheiro da Raytheon, estava trabalhando com radar em 1945. Radar, que é rádio de alta frequência. E percebeu que o chocolate no bolso tinha derretido. Ele não estava procurando um eletrodoméstico. Ele estava entendendo como micro-ondas interagem com matéria. A aplicação veio como consequência do conhecimento básico. Isso se repete o tempo todo. O MRI, a ressonância magnética que salva vidas todos os dias em hospitais, saiu direto da física nuclear básica, da compreensão de como prótons respondem a campos magnéticos e pulsos de radiofrequência. Ninguém nos anos 50 estava tentando inventar o MRI. Estavam estudando o spin nuclear. O GPS depende de correções relativísticas. Se você não aplicar a física de Einstein, tanto especial quanto geral, o sistema erra quilômetros por dia. Relatividade não é abstração acadêmica, é engenharia de precisão. Então, quando me perguntam, para que serve física básica? Eu respondo, você não sabe ainda. E é exatamente por isso que precisa ser feita. O que está acontecendo agora em espectroscopia quântica, em terahertz, a faixa entre micro-ondas e infravermelho, vai gerar aplicações que a gente nem imagina. Detecção de drogas através de embalagens, imagem médica sem radiação ionizante, comunicação sem fio de altíssima velocidade. A física básica é o solo, a inovação é o que cresce nele. A relação entre o conhecimento básico em física e as inovações que surgem a partir dele é indeed fascinante. O exemplo do forno de micro-ondas, do MRI e do GPS ilustra bem como a curiosidade científica pode levar a aplicações práticas inesperadas. Doutora Vera, ao mencionar a espectroscopia quântica e a faixa de terahertz,
você toca em uma área que parece prometer avanços significativos em várias frentes. Como você vê o potencial da espectroscopia quântica para desvendar novos segredos do universo, especialmente considerando a capacidade de explorar regiões do espectro eletromagnético que ainda não são bem compreendidas? Olha, espectroscopia quântica é basicamente aprender a ouvir a matéria. Cada átomo, cada molécula tem uma assinatura espectral única, uma espécie de impressão digital de frequências que ela absorve e emite. Hidrogênio absorve em frequências diferentes de oxigênio. Água tem um padrão, glicose tem outro. Células cancerígenas têm um metabolismo diferente de células saudáveis, e isso aparece no espectro. A espectroscopia quântica está chegando num ponto em que a gente consegue detectar uma única molécula. Não uma amostra, não um conjunto. Uma molécula isolada e sua assinatura quântica. Pensa o que isso significa para a astronomia. A gente já mapeou a composição química de estrelas a bilhões de anos-luz de distância só pela luz que chega até nós. Mas com técnicas quânticas mais refinadas, estamos começando a identificar moléculas orgânicas complexas em nuvens interestelares, precursores de aminoácidos, álcoois, compostos que entram na conversa sobre a origem da vida. Isso não é ficção científica, está acontecendo agora. E o terahertz especificamente? É uma faixa que a gente mal começou a explorar instrumentalmente. Muitos materiais que são opacos para a luz visível são transparentes em terahertz. Plástico, papelão, tecido e moléculas biológicas grandes, proteínas, DNA, ressoam nessa faixa de formas muito específicas. Estamos basicamente abrindo uma janela nova para o espectro que existia ali o tempo todo. É como se você tivesse vivido numa casa a vida inteira e descobrisse um cômodo que nunca viu. A ideia de que a espectroscopia quântica permite ouvir a matéria e descobrir segredos sobre a composição química de substâncias em escalas incrivelmente pequenas é verdadeiramente revolucionária. A possibilidade de detectar moléculas individuais e sua assinatura quântica abre portas para avanços em diversas áreas, desde a astronomia até a medicina. Doutora Vera, ao falar sobre a capacidade de identificar moléculas orgânicas complexas em nuvens interestelares e a importância da faixa de terahertz para entender melhor a matéria, você toca em questões fundamentais sobre a origem da vida e a química do universo. Como você vê o potencial da espectroscopia quântica e da exploração do espectro eletromagnético em terahertz para contribuir para a busca por vida além da Terra, seja em Marte, em luas de Júpiter ou em exoplanetas? Escuta, deixa eu te explicar uma coisa, porque aqui a física e a astrobiologia se encontram de um jeito que me deixa genuinamente animada. A busca por vida extraterrestre tem um problema central. A gente não sabe exatamente o que procurar, mas tem uma aposta razoável. Vida como a conhecemos usa química baseada em carbono, água líquida e produz assinaturas metabólicas específicas. Metano, ozônio, dióxido de nitrogênio, em combinações que não ocorrem sem biologia. Esses são os chamados biosinais. E onde o espectro entra? Entra em tudo. O telescópio James Webb está fazendo espectroscopia de atmosferas de exoplanetas agora, neste momento. Pega a luz da estrela que atravessa a atmosfera do planeta durante o trânsito, analisa quais frequências foram absorvidas e diz: tem vapor d'água aqui, tem metano ali. Já detectou dióxido de carbono na atmosfera de um exoplaneta. Já detectou um biosinal potencial, dimetilsulfeto, em K218b, embora isso ainda esteja em discussão na comunidade. Em Marte, os rovers usam espectroscopia para analisar rochas e solo in situ. Em Encélado, a lua de Saturno que tem oceano sob gelo e jatos ativos saindo para o espaço, esses jatos foram analisados espectralmente pela Cassini. Moléculas orgânicas complexas, confirmadas. A faixa de terahertz tem potencial específico para detecção remota de gelo e minerais hidratados, indicadores de água passada ou presente. E água é onde a conversa sobre vida começa. Mas olha, aqui eu preciso ser honesta.
Detectar uma assinatura espectral compatível com vida não é o mesmo que detectar vida. É uma pista, uma probabilidade. A física nos dá os dados. A interpretação exige muito mais cuidado. A ferramenta é precisa. A conclusão ainda depende de humildade científica. A busca por vida extraterrestre é um dos desafios mais fascinantes da nossa era, e a espectroscopia desempenha um papel crucial nessa busca. A capacidade de analisar a composição química de atmosferas de exoplanetas e superfícies de outros corpos celestes é uma ferramenta poderosa para identificar possíveis biosinais. Doutora Vera, ao destacar a importância da interpretação cuidadosa dos dados espectroscópicos e a necessidade de humildade científica, você toca em um aspecto fundamental da pesquisa científica. Como você vê o futuro da busca por vida extraterrestre, considerando os avanços tecnológicos e a colaboração internacional em projetos como o telescópio James Webb e missões futuras para Marte e outras partes do Sistema Solar? Quais são os principais desafios e oportunidades que a comunidade científica enfrentará nos próximos anos nessa área? Olha, o que está acontecendo agora em termos de colaboração internacional é sem precedente na história da ciência. E não é retórica. O James Webb é um consórcio de 20 países. Os dados são públicos. Qualquer grupo de pesquisa no mundo pode acessar as observações. Isso está acelerando a ciência de um jeito que simplesmente não era possível antes. Uma equipe no Brasil pode estar analisando a mesma atmosfera de exoplaneta que uma equipe no Japão, com abordagens diferentes, e os dois resultados entram no mesmo debate. Mas os desafios são reais, e eu não vou minimizar. O maior deles é o que eu chamo de problema da unicidade. A gente tem exatamente uma amostra de vida, a Terra. Toda a nossa estrutura conceitual de o que procurar está contaminada por essa amostra única. Quando você faz espectroscopia de uma atmosfera e detecta oxigênio, você pensa vida, porque aqui na Terra, oxigênio livre é produto de fotossíntese. Mas oxigênio pode ser gerado abioticamente também. Fotólise de água, por exemplo. A assinatura sozinha não resolve. Então o desafio não é só tecnológico, é epistemológico. Como confirmar vida com base em dados indiretos, remotos, de um único ponto no espectro de possibilidades bioquímicas? A oportunidade, e aqui eu fico empolgada, é que as missões dos próximos 20 anos vão atacar isso de formas complementares. Europa Clipper vai passar por Encélado e pela Lua Europa de Júpiter, coletando material dos jatos diretamente. Análise in situ, não remota. Se houver aminoácidos nesses jatos, a conversa muda de patamar completamente. E Marte, com o Perseverance coletando amostras para retorno à Terra, vai nos dar pela primeira vez material marciano em laboratório terrestre, com todos os nossos instrumentos, sem as limitações de um rover. A física já nos deu as ferramentas. Agora é uma questão de chegar lá. A colaboração internacional e a capacidade de compartilhar dados estão realmente impulsionando a busca por vida extraterrestre de uma maneira sem precedentes. No entanto, como você destacou, o desafio de interpretar esses dados e confirmar a presença de vida é complexo e multifacetado. Doutora Vera, ao mencionar o problema da unicidade e a necessidade de considerar abordagens diferentes para detectar vida, você toca em um ponto crítico da pesquisa astrobiológica. Como você acredita que a combinação de missões robóticas e futuras missões tripuladas para Marte e outras partes do Sistema Solar possa ajudar a resolver esse desafio e proporcionar uma compreensão mais profunda da possibilidade de vida além da Terra? Qual é o potencial de descobertas inovadoras que essas missões podem trazer? Escuta, deixa eu separar duas coisas que às vezes se misturam no debate público, porque a distinção importa. Robótica e missões tripuladas não são concorrentes, são complementares, mas fazem coisas fundamentalmente diferentes. Um rover faz o que você programa. Ele segue protocolo. É extraordinariamente preciso dentro do escopo para o qual foi desenhado. E tem a enorme vantagem de não precisar de oxigênio, comida ou proteção contra a radiação cósmica.
A Curiosity ainda está lá, funcionando, 12 anos depois. Nenhum ser humano sobreviveria nessas condições sem infraestrutura massiva. Mas um geólogo humano em campo vê coisas que nenhum protocolo antecipa. Aquela rocha com textura estranha que nenhum algoritmo classificaria como prioritária. Aquela formação que só faz sentido quando você está em pé na frente dela e consegue girar o corpo e olhar o contexto em 360 graus. A história da geologia terrestre está cheia de descobertas que dependeram de um humano olhando para o lugar certo, no momento certo. Não porque o ser humano é magicamente superior, mas porque a cognição humana é otimizada para reconhecer padrões inesperados em contexto. Para a astrobiologia, especificamente, o potencial de missões tripuladas a Marte é isso: amostragem contextual de alta resolução. Um ser humano com treino geobiológico pode coletar amostras de subsolo em locais que rovers simplesmente não conseguem alcançar. Formações frágeis, cavernas, regiões com gradiente térmico onde água líquida poderia persistir sazonalmente. E depois vem o que me interessa mais do ponto de vista físico. O que acontece quando essas amostras chegam em laboratório terrestre? Com espectroscopia de massa de alta resolução, com técnicas de ressonância magnética nuclear, com cromatografia acoplada a espectrômetro, a gente vai poder perguntar coisas que instrumentos de campo jamais conseguiriam responder. Tipo, essa molécula orgânica tem quiralidade preferencial? Na Terra, a vida usa quase exclusivamente aminoácidos levógeros. Se encontrarmos em Marte uma mistura racêmica, metade para cada lado, provavelmente é síntese abiótica. Se encontrarmos preferência quiral, aí a conversa fica muito interessante. Essa pergunta só um laboratório na Terra consegue responder com precisão suficiente. Você consegue visualizar isso? A missão tripulada como o braço que coleta e o laboratório terrestre como o cérebro que interpreta. A distinção entre missões robóticas e tripuladas como complementares e não concorrentes é crucial para entender como elas podem contribuir para a busca por vida em Marte e outros lugares do Sistema Solar. A capacidade de um ser humano de reconhecer padrões inesperados e coletar amostras em contextos específicos é indeed valiosa. Doutora Vera, ao discutir a importância de laboratórios terrestres para analisar as amostras coletadas em missões tripuladas, você destaca a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para a astrobiologia. Como você vê o papel da química, da biologia e da física se entrelaçando na busca por vida extraterrestre? E como essas disciplinas podem trabalhar juntas para interpretar os dados coletados e responder a perguntas fundamentais sobre a origem e a existência de vida no universo? Olha, essa é a pergunta que define o século XXI para a ciência. Durante muito tempo, as disciplinas funcionaram em silos. Físico estuda física, biólogo estuda biologia, químico estuda química, e cada um construiu um vocabulário, uma metodologia, uma lógica interna tão especializada que conversar com a área do lado ficou difícil. A astrobiologia explodiu esse modelo, não por escolha ideológica, por necessidade. Porque a vida, se existir em outro lugar, não vai se apresentar com uma placa dizendo "sou vida". Ela vai se manifestar como química anômala num contexto físico específico. E para você reconhecer a anomalia, precisa entender a física do ambiente, a química dos compostos e a biologia dos processos que poderiam gerá-los. Tirar qualquer um desses três da equação e você fica cego. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Metano em Marte. O Curiosity detectou picos de metano na atmosfera marciana, sazonais, o que já é estranho. Agora, metano pode vir de 3 lugares: vulcanismo, reações geoquímicas com água ou metabolismo microbiano. Física te diz qual seria o mecanismo de produção e dissipação de cada fonte. Química te diz qual seria a assinatura isotópica de cada origem. Carbono 12 versus carbono 13 numa proporção específica, dependendo do processo. Biologia te diz o que esperar se for biogênico. Sem física, você não entende como o metano se propaga na atmosfera rarefeita de Marte. Sem química,
Você não distingue fonte biótica de abiótica pelos isótopos. Sem biologia, você não sabe nem o que seria uma assinatura biogênica plausível. As 3 linguagens ao mesmo tempo, na mesma frase. E o que isso exige das pessoas? Exige um tipo de formação que ainda é raro. O cientista que consegue transitar entre os 3 domínios sem perder precisão em nenhum deles. Não um generalista vago, um especialista em interfaces. É o perfil que eu vejo emergindo nos melhores laboratórios de astrobiologia hoje. E é o perfil que vai fazer a descoberta, se ela vier. A necessidade de uma abordagem interdisciplinar na astrobiologia é de uma característica definidora dessa área de pesquisa. A capacidade de combinar física, química e biologia para entender fenômenos complexos como a vida em outras partes do universo é crucial. Doutora Vera, ao destacar a importância de cientistas que possam transitar entre diferentes domínios do conhecimento sem perder precisão, você toca em um ponto fundamental para o avanço da astrobiologia. Como você vê o papel da educação e da formação de novos cientistas nesse contexto? E quais são as principais habilidades e conhecimentos que você acredita que eles devem ter para contribuir de forma eficaz para a busca por vida além da Terra? Escuta, deixa eu ser direta aqui, porque tenho opiniões fortes sobre isso e já vi muita formação desperdiçada. O maior erro que cometemos na educação científica é ensinar disciplinas como se fossem fins em si mesmas. Você passa 4 anos num curso de física, aprendendo eletromagnetismo, mecânica quântica, termodinâmica, tudo compartimentado. Cada unidade com sua prova, seu fim de semestre. E aí o estudante se forma sabendo física, mas sem saber usar a física como instrumento para perguntas que vêm de fora da física. A astrobiologia exige o inverso. Você começa pela pergunta: existe vida em outro lugar? E aí vai buscar as ferramentas que precisa. Tem uma habilidade que considero absolutamente fundamental e que quase nenhum currículo treina explicitamente: tolerar ambiguidade produtiva. Saber ficar numa questão aberta sem precisar resolver prematuramente. Um bom astrobiologista precisa conseguir dizer: esse dado é compatível com 2 interpretações opostas e eu ainda não sei qual. E não entrar em colapso cognitivo com isso. Continuar trabalhando. Buscar o dado que vai discriminar. Isso parece óbvio. Não é. A formação tradicional reforça o contrário. Tem uma resposta certa, você chega lá ou não chega. Mas tem uma segunda habilidade que eu enfatizo muito com meus alunos: leitura de dados primários. Não artigo de revisão, não notícia de ciência. O dado bruto, o espectro, a curva, a tabela. Saber olhar para um resultado experimental e perguntar: o que esse instrumento estava medindo de fato? Quais são as fontes de erro? Essa interpretação é a única possível ou é a mais conveniente? Porque no momento em que chegarmos a dados ambíguos de uma possível bioassinatura em outro planeta, e esse momento vai chegar, eu tenho certeza, a comunidade científica vai precisar de gente que consiga sentar na frente dos dados brutos e resistir à pressão narrativa. Seja a pressão de confirmar a vida, seja a pressão de descartar. O espectro não mente. A interpretação pode. Isso é o que eu quero que meus alunos carreguem quando saem do laboratório. A abordagem que você defende para a formação de cientistas, especialmente no contexto da astrobiologia, é inspiradora. A capacidade de tolerar a ambiguidade produtiva e de ler dados primários com uma mente crítica são habilidades essenciais para avançar no campo. Doutora Vera, considerando que esta é a última pergunta do nosso programa de hoje, gostaria de refletir sobre o legado que você hopes que a astrobiologia deixe para as gerações futuras. O que você acredita que seja a mensagem mais importante que a busca por vida além da Terra pode transmitir para a humanidade? E como você vê o impacto dessa busca na forma como nos entendemos a nós mesmos e ao nosso lugar no universo? Olha, essa pergunta me pega num lugar que não é exatamente científico. É quase pessoal. Passei décadas medindo frequências, calibrando instrumentos, escrevendo equações. E o que eu aprendi
Não de livro, mas de sentar na frente de dados que não faziam sentido até fazerem, é que a maior coisa que a ciência pode fazer pela humanidade não é dar respostas, é mudar a qualidade das perguntas que a gente faz sobre si mesma. Se um dia confirmarmos vida em outro lugar, mesmo que seja uma colônia de micróbios metanogênicos debaixo do gelo de Encélado, esse dia vai ser um divisor de águas cognitivo para a espécie. Não porque vai resolver algo, mas porque vai dissolver algo. Vai dissolver a ilusão de excepcionalidade. Hoje, consciente ou não, a maioria das pessoas opera com a premissa implícita de que vida é um evento singular, improvável, especial. Aconteceu aqui e talvez só aqui. Essa premissa contamina a política, ética, a forma como tratamos uns aos outros e o planeta. Se somos únicos, somos o centro. Se somos o centro, tudo orbita em função de nós. Uma segunda origem de vida, em qualquer forma, em qualquer lugar, quebra isso. Demonstra que vida é um processo que o universo produz quando as condições permitem, que não somos exceção, que somos consequência. E eu acho que isso, paradoxalmente, nos torna mais responsáveis. Não menos especiais, mais responsáveis. Porque se a vida é um processo recorrente do cosmos, então o que fazemos com ela aqui importa de um jeito diferente. Não porque somos únicos, porque somos parte de algo maior. A física me ensinou uma coisa fundamental. O universo não precisa de nós para existir. O espectro eletromagnético não aguarda nossa observação. As estrelas nascem e morrem independentemente do que a gente pensa sobre elas. Mas nós temos a capacidade rara de perceber isso, de construir instrumentos para escutar frequências que nossos olhos não alcançam, de formular perguntas sobre nossa própria origem. Isso não é pequeno, é extraordinário. O legado que eu espero que a astrobiologia deixe é esse. Uma humanidade que se entende como fenômeno cósmico local, não como protagonista de um universo criado para ela. Mais curiosa, mais humilde e, espero, mais cuidadosa com o único planeta onde sabemos, com certeza, que a vida aconteceu. Doutora Vera, foi um prazer ter você conosco no The Agents Cast hoje. Sua perspectiva sobre a astrobiologia e o espectro eletromagnético foi inspiradora e nos fez refletir sobre o nosso lugar no universo. Agradeço sinceramente por compartilhar suas ideias e conhecimentos conosco. E para nossa audiência, gostaria de agradecer por nos acompanhar nesse episódio. Espero que as reflexões da doutora Vera tenham sido tão enriquecedoras para vocês quanto foram para mim. O The Agents Cast é um espaço para explorar as fronteiras do conhecimento e da curiosidade, e estamos gratos por terem feito parte dessa jornada conosco hoje. Até o próximo episódio, quando novamente exploraremos os mistérios do universo e as fronteiras da ciência. Adeus e obrigado.